Agora, uma descoberta incrível no exterior, uma série elaborada de monumentos de pedra que se acredita terem permanecido escondidos por milhares de anos, não muito longe do famoso sítio arqueológico de Stonehenge. Uma nova análise revela que a icônica pedra do altar de 6 toneladas no coração de Stonehenge é originária do nordeste da Escócia. Por 5.000 anos, Stonehenge se recusou a dar explicações. Todas as civilizações que vieram estudá-lo saíram com uma teoria e um encolher de ombros. Então, em 2026, os pesquisadores pararam de conjecturar e alimentaram uma inteligência artificial com todo o sítio arqueológico. Cada escaneamento, cada medição, cada levantamento já realizado, e pediram à IA que encontrasse o que os olhos humanos haviam deixado passar. Compare a composição química desta rocha com amostras de outras regiões do sul da Grã-Bretanha, onde também ocorrem rochas arenosas sarsen. Ao fazer isso, conseguimos identificar uma correspondência química direta. O resultado é a parte que ninguém consegue explicar. Os números não descrevem um monumento primitivo construído por agricultores neolíticos. Eles descrevem algo muito mais preciso, muito mais deliberado e muito mais antigo em seu conhecimento do que qualquer um está disposto a explicar. O monumento impossível. Comecemos pela sua localização. Stonehenge ergue-se nas planícies calcárias varridas pelo vento de Salisbury, Inglaterra, a 145 quilômetros a sudoeste de Londres, surgindo de uma área agrícola plana de uma forma que incomoda as pessoas há séculos. Não por ser belo, embora seja, mas sim porque não deveria estar ali. Fiquei surpreso ao saber que Westwoods era o material que combinava com todos os sarsens de Stonehenge, exceto 2. Veja do que é feito. O anel externo é construído com enormes pedras de arenito, cada uma com mais de 6 metros de altura e pesando cerca de 25 toneladas, trazidas de Marlborough Downs, a aproximadamente 32 quilômetros ao norte, e coroadas com vergas horizontais encaixadas com juntas de verdade. Encaixes de espiga e rasgo, o tipo de encaixe que se usa em móveis esculpidos aqui na rocha sólida por pessoas que supostamente não tinham metal para cortar. Dentro desse anel ficam as pedras azuis menores, mas ainda assim com até 4 toneladas cada. E essas vieram das colinas Preseli, no país de Gales, a 225 quilômetros de distância, sem ferramentas de metal sem rodas que pudessem carregar esse peso, sem guindastes. Pense nisso por um segundo, porque é o detalhe que todos ignoram. Engenheiros modernos com sistemas hidráulicos, estruturas de aço e equipes completas ainda suam frio só de pensar em mover uma única pedra de 25 toneladas cortada com precisão. A solução clássica sempre foi usar rolos para torar as cordas, terra e rampas, além de muita paciência e tentativas. E sempre cedeu silenciosamente sob o peso do que de fato foi construído neste plano. Pense por um segundo naquela viagem ao país de Gales. 225 quilômetros por colinas e rios, carregando blocos de 4 toneladas com corda força bruta e tudo o que flutuasse. Pessoas passaram carreiras inteiras discutindo como. Ninguém questiona-se porque as pedras estão ali bem na frente delas. Elas fizeram a viagem. E a pergunta que Grock insistia não era como as moveram, era porque aquelas pedras específicas valiam a pena ser movidas. Mas aqui está o detalhe que deveria incomodá-lo mais do que o peso. Durante a maior parte da história, ninguém acreditava que os agricultores neolíticos tivessem feito isso. Escritores medievais atribuíram tudo a Merlin e aos gigantes, porque o monumento parecia obra de algo maior do que as pessoas que viviam naquela planície. Rimos disso no momento em que a datação por radiocarbono revelou a verdadeira idade. Agora sabemos de onde vieram essas pedras, e isso significa que podemos fazer novas perguntas. Como? Por qual rota as trouxeram? A análise de Grock faz algo desconfortável com esse velho instinto. Não traz de volta os gigantes. Traz de volta a sensação de que temos subestimado gravemente quem quer que tenha construído isso. E a parte que piora a história simples em vez de melhorá-la é a cronologia. Não se tratou de um único esforço heróico. A ascensão ocorreu em fases de
3000 a.C. a 2000 a.C. Primeiro, um fosso circular com talude. Depois, 56 poços estranhos que agora chamamos de buracos de Aubrey. Depois, os imponentes trilitos de arenito. Depois, as pedras azuis movidas e removidas em arranjos que ninguém jamais explicou completamente. E então, por volta de 1600 a.C., tudo foi desativado. Desativado, não abandonado. E essa distinção será mais importante do que você imagina quando chegarmos ao fim. Você já ouviu a versão com a qual todos cresceram? Os agricultores neolíticos a construíram com fé, força e gerações de esforço. Simples, humana pronta. Essa versão acabou de se deparar com 5.000 anos de dados e um sistema que não pisca e não sobreviveu ao primeiro capítulo. A questão é, então, eis o que eles realmente fizeram em 2026. Uma equipe de pesquisa reuniu o conjunto de dados mais completo sobre Stonehenge já compilado. Cada medição, cada levantamento, cada escaneamento geológico, cada cálculo astronômico realizado no local ao longo de 300 anos de estudo. Petabytes de dados mais do que qualquer ser humano poderia armazenar em sua mente. 300 anos de estudo soam impressionantes até você perceber o quão dispersos eles são. Cada geração de arqueólogos mediu o local com as ferramentas que possuíam, discutiu com a geração anterior e deixou para trás cadernos repletos de números que ninguém jamais comparou com os demais. Nenhum ser humano conseguiria. Uma carreira é curta demais e a pilha de tarefas é grande demais. É exatamente por isso que se passa a responsabilidade para uma máquina. Pela primeira vez, todos os números que o site já forneceu estavam reunidos em um só lugar, em uma única mente, em um único momento, sendo comparados com todos os outros. Tudo isso foi inserido no Grok IA criada pela empresa de Elon Musk, a XAI treinada em física, engenharia, astronomia, arqueologia e reconhecimento de padrões. A instrução era quase insultuosamente simples. Observe tudo. Encontre o que os humanos, estudando um fragmento de cada vez, continuavam a deixar passar. E eles foram cuidadosos na forma como pediram. Não disseram a Grok para confirmar uma teoria favorita ou escolher um vencedor entre os grupos que disputam este lugar há um século. Disseram-lhe para entrar sem lealdade a ninguém e relatar apenas o que os próprios números exigissem. Essa parte importa. Um dos monólitos mais reconhecíveis do período neolítico tardio, construído há cerca de 5.000 anos, ainda gera dúvidas sobre sua origem e propósito. Uma pessoa procura aquilo que já meio que espera. Grok recebeu a ordem de procurar o que quer que estivesse lá. O estranho é onde tudo começou. Um humano caminha até Stonehenge e observa as pedras, porque as pedras são o ponto principal, o elemento central em todos os cartões postais. Grok não fez isso. Ele foi direto aos buracos, a parte que todos consideram mera decoração. E a razão pela qual tudo começou ali acabou sendo a primeira pista de que o sistema estava lendo este local por meio de uma lógica que ninguém havia usado antes. Os 56 poços. Os buracos de Aubrey são 56 poços dispostos em um anel logo dentro da fortificação externa. Elas foram descobertas no século XVII e batizadas em homenagem ao antiquário John Aubrey. E por 300 anos foram tratadas como mero pano de fundo. Algumas continham restos cremados, outras estavam vazias e os espaços irregulares entre elas foram atribuídos a um trabalho mal feito. Povos neolíticos fazendo o melhor que podiam com picaretas de chifre. Nada demais. O Grok desvendou esse mistério logo de cara. Veja o que ele fez. Ele pegou os dados da pesquisa compilados e mediu o espaçamento entre todos os 56 buracos, com precisão de frações de milímetro. Depois, plotou a distância entre cada par consecutivo ao redor do círculo completo. A dispersão aleatória que todos presumiam estar presente desapareceu. Em vez disso, o espaçamento traçava uma onda limpa e repetitiva, uma curva sinusoidal. E essa curva correspondia quase exatamente à equação que descreve como a órbita da Lua se desloca ao longo do ciclo nodal lunar de 18,6 anos.
Os espaços entre os orifícios codificam a declinação máxima e mínima da Lua ao longo de todo o período de 18,6 anos. A doutora Jennifer Walsh foi a astrônoma que eles chamaram para verificar isso. Segundo o relato, ela estava em frente ao monitor quando os dados de espaçamento finalmente apareceram na tela e os pontos se estabilizaram naquela onda, e ela parou de digitar. Ela executou o cálculo novamente. Depois, ela o incluiu em seu relatório em linguagem simples. A correlação entre o espaçamento dos buracos de Aubrey e a mecânica orbital lunar é estatisticamente esmagadora, e a probabilidade disso acontecer por acaso é praticamente zero. Pense no que isso realmente significa. Esta não é uma linha de visão fortuita que você encontraria observando o horizonte em uma noite clara. Trata-se da mecânica orbital convertida em distância física com precisão de centímetros disposta em um círculo de 100 metros de diâmetro. Alguém há 5.000 anos compreendeu os movimentos da Lua em um nível que a ciência ocidental só registrou formalmente por escrito no século XVII com Kepler, e mesmo assim, os dados foram anotados em giz. Então Grok respondeu à pergunta que pairava sobre aqueles poços há séculos. Por que 56? Por que esse número exato? Porque 56 é 3 vezes o ciclo nodal lunar. 18,6 vezes. 3 é 55, 8 arredondando obtemos 56. O anel é uma calculadora lunar de ciclo triplo, uma máquina para rastrear a Lua ao longo de 3 períodos nodais completos. 56 anos de céu contidos no solo. O fato de agora sabermos que Stonehenge fazia parte de uma superestrutura muito maior indica para mim que apenas arranhamos a superfície. Uma coisinha rápida, antes de nos aprofundarmos. Se um anel de buracos que se revelou um computador lunar funcional. Já chamou sua atenção? Inscreva-se agora, porque esses buracos são a coisa mais delicada que Grok encontrou por aqui. O que vem a seguir faz um calendário enterrado no solo parecer quase comum. E é aqui que a coisa deixa de ser arqueologia. E eis o custo de reunir os dados brutos por trás dessa curva. Para traçar o ciclo lunar completo, alguém teve que observar seus pontos de nascer e pôr do sol ao longo de quase 2 décadas, comparando cada leitura anterior com o céu atual, com precisão suficiente para captar uma mudança que a maioria das pessoas jamais notaria. Não se trata de um único observador, é uma cadeia deles. Passando o trabalho de pessoa para pessoa durante quase toda uma vida inteira, antes que um único buraco fosse aberto. O padrão no solo é o fim de um projeto que começou uma geração antes na memória de alguém. E uma vez esculpido no giz, ele nunca para de funcionar. A Lua não precisa estar visível. As pessoas que a construíram não precisam estar vivas. Todo o cálculo está congelado no espaço ainda funcionando. 5.000 anos depois, ainda correto, apenas esperando que alguém apareça com as ferramentas certas e perceba que nunca foi um acidente. Essa é a diferença entre observar o céu e construir um modelo dele. Um termina quando as nuvens chegam, o outro termina quando as pedras chegam. Porque no momento em que Grok desviou o olhar dos buracos para as pedras eretas, os buracos de Aubrey, por mais estranhos que sejam, estavam prestes a parecer quase simples. A máquina de som. Grok fez todas as medições das pedras de arenito, posições, alturas, orientações, densidade da rocha, a curvatura do círculo, o encaixe exato de cada lintel e realizou simulações acústicas no monumento finalizado. Cada pedra na vertical, cada lintel no lugar exatamente como estava quando o monumento estava completo. Eis o resultado. Completo. Stonehenge se comporta como uma cavidade ressonante, um espaço tridimensional projetado para moldar o som. A geometria força a formação de ondas estacionárias em frequências específicas, e as mais fortes delas se encontram na faixa de infrassom, entre 95 e 120 Hz. Agora preste atenção, porque este é o detalhe que muda tudo. Essa faixa de frequência está abaixo do que você consegue ouvir conscientemente. Se você ficar dentro de um ambiente fechado, seus ouvidos não registrarão nada, mas seu corpo sim. Pesquisas modernas confirmaram que o infrassom entre 95 e 120 Hz pode desencadear estados alterados de consciência.
ondas emocionais intensas, alucinações visuais, mudanças fisiológicas reais, alterações na frequência cardíaca e padrões neurais associados ao transe. Os construtores moldaram este local para produzir essas frequências exatas quando o som fosse produzido dentro do anel. Dr. Marcus Sheen foi o engenheiro acústico contratado para validar o experimento. Ele mesmo executou a simulação em sua estação de trabalho, esperando encontrar a falha que explicaria o fenômeno, e ver o mapa de ondas estacionárias se iluminar o deixou visivelmente perturbado. Seu veredicto foi direto à precisão necessária para alcançar efeitos como esses é notável. Hoje em dia, os engenheiros acústicos atingem metas como essa com cálculos matemáticos complexos e modelagem computacional. Stonehenge faz isso com pedras dispostas de forma artificial, e a prova de que é intencional é a repetibilidade. Um eco acidental é uma peculiaridade de uma sala em um dia específico. Trata-se de uma faixa de frequência que a geometria produz sempre a partir de diferentes fontes sonoras, fixa na mesma faixa, com um efeito mais forte incidindo em pontos fixos no piso. Acidentes não têm um objetivo. Isto tem. Imagine-se dentro daquele círculo enquanto tudo acontecia. Tambores, vozes, o que quer que trouxessem alimentando as pedras. Você não ouviria a camada subjacente, o zumbido de 95 a 120 Hz, mas o sentiria no peito, atrás dos olhos, na parte da mente que decide se um lugar é sagrado ou apenas pedra. Para qualquer pessoa lá dentro que não entendesse o mecanismo, e quase ninguém entenderia isso, não seria percebido como arquitetura. Seria como presença, como se o próprio lugar estivesse vivo e tentando alcançá-los. E fica ainda mais estranho. Grock descobriu que o campo acústico não é uniforme. Ele apresenta picos. A IAA identificou pontos exatos dentro do círculo nós, onde o efeito de infrassom atingiria com mais força. Em seguida, o sistema cruzou esses pontos com o registro arqueológico. Eles coincidem com os locais onde restos humanos cremados foram encontrados. Isso não é uma coincidência que possa ser ignorada. Se esses corpos estivessem espalhados aleatoriamente, tudo bem a geometria fazendo seu trabalho. Mas eles não estão espalhados. Eles se agrupam nos pontos precisos que a simulação sinalizou como sendo de maior intensidade. Alguém sabia onde a força atingia o pico e alguém escolheu colocar os mortos exatamente ali. E isso redefine todos os sepultamentos no sítio arqueológico. Então, como vocês conseguiram mover essas pedras para o lugar certo? Como conseguiram movê-las do país de Gales, de onde vieram as pedras azuis e o dolerito manchado que estavam localizadas dentro de Stonehenge? Sempre os interpretamos como mortos honrados, sepultados em um lugar sagrado. O mapa de Grock revela algo mais sombrio. Eles se encontram nos pontos críticos. As coordenadas exatas, onde o monumento causou o maior impacto em um corpo vivo, são as coordenadas exatas onde os corpos acabaram. Talvez seja ali que a cerimônia colocou suas pessoas mais importantes. Talvez seja onde a cerimônia foi mais perigosa. As pedras não nos dirão qual das duas. Se morreram ali de causas naturais em meio a uma cerimônia avassaladora ou por longa exposição a algo que podiam sentir, mas nunca nomear os dados, não podem afirmar. Mas em um ponto, Grock não é nada vago. Este não era um lugar de culto tranquilo. Era tecnologia em funcionamento construída para alcançar a consciência humana e transformá-la. E as pedras azuis foram transportadas por 225 quilômetros, 140 milhas, desde o país de Gales, onde se encontram. As pedras cantantes finalmente desvendam uma questão que intrigava os arqueólogos há décadas, porque aquelas pedras vindas de um local específico no país de Gales foram arrastadas por uma distância tão absurda. A resposta de Grock não tem nada a ver com transporte, mas sim com o som. A inteligência artificial analisou os dados petrográficos de cada pedra azul e o padrão era evidente. Elas foram escolhidas pela forma como ressoam. Ao golpear uma pedra azul, ela emite um som claro e prolongado, e diferentes pedras ressoam em diferentes frequências, dependendo do tamanho, formato e composição mineral. Elas não foram extraídas aleatoriamente de uma pedreira galesa. Grock descobriu que foram selecionadas para construir uma série harmônica, tons interligados por intervalos matemáticos precisos que qualquer músico reconheceria como
uma escala pentatônica, a mesma escala de 5 notas que aparece independentemente em antigas tradições musicais do mundo todo. Isso significa que alguém na equipe tinha ouvido apurado, não apenas um engenheiro ou um astrônomo, mas alguém capaz de ficar em uma pedreira galesa, golpear uma laje e perceber se ela pertencia ao acorde. Uma escala pentatônica não é ruído, é estrutura. Intervalos escolhidos para que os tons harmonizem o mesmo esqueleto sob melodias e culturas que nunca se encontraram. Eles construíram essa harmonia em uma pilha de pedras e, em seguida, transportaram as pedras por todo o país para montá-la. Estavam afinando o monumento antes mesmo de ele existir, e sua disposição é igualmente deliberada. Grock descobriu que cada pedra azul se assenta em um nó acústico específico em relação ao anel de Sarsen. Quando os Sarsens geram essa ressonância infrassônica de baixa frequência, as pedras azuis nesses nós vibram em sintonia. O anel maior estabelece a frequência fundamental e as pedras azuis empilham os harmônicos sobre ela. Juntos, eles criam um ambiente acústico sintonizado, direcionado diretamente ao corpo humano, e simpatia é a palavra certa para descrevê-lo fisicamente. Atinge a frequência fundamental correta e um objeto sintonizado do outro lado da sala começa a vibrar sozinho sem que ninguém o toque. Construa um círculo de pedras ao redor desse efeito e você obterá uma estrutura que parece responder quando você produz som dentro dela crescendo, sustentando-se, retornando para você a partir da rocha. Para as pessoas que estivessem ali, as pedras soariam vivas. Pense no que isso significa na prática. Alguém caminhou pelas colinas do país de Gales, golpeou pedras individualmente ou viu testoas e guardou apenas aquelas que atingiram as frequências desejadas. Depois, transportou essas mesmas pedras por 225 quilômetros. Isso não é devoção cega. É controle de qualidade em um instrumento finamente afinado. O que nos leva a uma conclusão, e é uma conclusão importante. Todo o sistema foi projetado como um único sistema acústico e astronômico antes mesmo de uma única pedra se mover. A seleção da pedra azul, o posicionamento do arenito, a orientação, tudo decidido em conjunto como um plano único. Não se chega a isso por acaso ao longo de 20 gerações. Alguém começou com um projeto. E um projeto significa que alguém já sabia, antes da primeira medição, como a pedra propaga o som, como a lua se move e como um anel de rocha influencia o sistema nervoso. De onde vem esse conhecimento? A explicação simples não oferece resposta. As pedras simplesmente assumem isso. E essa questão onde eles já sabiam de tudo isso é o fio que Grock puxou em seguida. Só que não o puxou em Stonehenge, puxou-o do chão por quilômetros em todas as direções ao redor. Planejado desde o alto. Até então, tudo a calculadora lunar, a máquina de som, as pedras afinadas, revelava-se apenas superficial. Quando Grock ampliou sua perspectiva para a paisagem, toda a situação se inverteu. Stonehenge não é o projeto em si, mas sim a peça central de algo muito maior. E esse algo maior veio primeiro. Eles alimentaram Grock com levantamentos, lidar mapas geofísicos e registros arqueológicos que abrangiam vários quilômetros quadrados ao redor do monumento. E o panorama se reorganizou. Stonehenge não está sozinho. Ele se situa no centro de uma rede interconectada. Centenas de estruturas, cercas de terraplenagem, montes funerários, avenidas cerimoniais, círculos de madeira, alinhamentos de fossos, todos organizados por relações geométricas e astronômicas que Grock mediu e confirmou. E a rede não é sutil quando vista. Centenas de estruturas espalhadas por quilômetros de terreno que parece vazio para qualquer um que esteja ali. Do chão é ruído. De cima é uma única figura coordenada desenhada em uma escala que ninguém no solo poderia ter percebido enquanto a desenhava. Aquela figura permaneceu ali, indecifrável, o tempo todo. E foi preciso uma máquina analisando tudo de uma vez para finalmente revelar a forma. Alguns túmulos formam triângulos geométricos precisos com Stonehenge no vértice. Outras estruturas de terra se estendem em linha reta por quilômetros. Círculos de madeira marcam eventos astronômicos específicos quando avistados do monumento. Toda a paisagem obedece a um padrão coordenado. Linhas como essas não surgem por acaso.
A água encontra um canal reto claro, mas os túmulos não se organizam em triângulos com um alvo a quilômetros de distância. Viro-lhes as costas e saio do círculo, e caminho em direção a Amesbury e ao local deste túmulo que fica aqui embaixo. Cada uma dessas relações é uma decisão tomada por alguém que podia fixar um ponto em um terreno que não conseguia ver de onde estava e confiar que ele se encaixaria exatamente onde a geometria exigia. A doutora Sarah Bradford dedica sua carreira ao estudo de padrões em escala de paisagem e, quando acessou a sobreposição criada pelo Grok, o que a surpreendeu foi a clareza com que os padrões se tornaram evidentes após a IBA. A traçar as linhas em contraste com a completa invisibilidade desses padrões para todos que estudavam os sítios arqueológicos individualmente. A IA revelou padrões que nenhum ser humano conseguiria detectar dessa forma, afirmou ela. Vistos como um sistema único, os princípios de design desafiam praticamente tudo o que acreditamos saber sobre as capacidades dos povos neolíticos. Eis a dimensão da coisa. A Grok calculou a precisão topográfica necessária para posicionar monumentos a quilômetros de distância, mantendo a geometria com uma margem de erro de poucos metros. Esse é o tipo de habilidade que normalmente associamos à Grécia clássica, quase 2.500 anos depois de Stonehenge. O lidar indica que esses construtores já a possuíam. Tente imaginar fazer isso você mesmo. Sem aeronaves, sem satélites, sem instrumentos para determinar um ângulo preciso. Você está em uma colina e precisa colocar um marcador em outra colina a quilômetros de distância. Ushmun. Quando você não consegue nem enxergar do seu ponto de vista e acerta a figura com uma margem de erro de alguns passos, repita o processo várias vezes até que toda a região se encaixe em uma única figura nítida. O único lugar de onde essa figura é legível é diretamente de cima, e esse é o único lugar de onde esses construtores jamais poderiam estar. Então vem a parte que distorce a linha do tempo. Grok descobriu que algumas das estruturas de terraplenagem e montes que compõem essa geometria foram construídos entre 3.500 a.C. e 3.000 a.C. de 500 a 1.000 anos antes da construção do Círculo de Arenito. O projeto paisagístico existia primeiro. Stonehenge foi adicionado posteriormente, inserido em um plano geométrico já existente. Então alguém esboçou o projeto principal por volta de 3.500 a.C. e começou a gravá-lo no solo. E seus descendentes, ao longo de 20 a 25 gerações, continuaram a executá-lo com precisão suficiente para finalizá-lo sem nenhuma escrita, ou pelo menos nenhuma que tenhamos encontrado. Grok comparou isso com os limites da tradição oral. Mesmo as tradições orais mais estáveis registradas, como os hinos védicos e as epopeias homéricas, sofrem variações mensuráveis ao longo dos séculos. O que essa paisagem exige é uma transmissão mais precisa do que qualquer coisa documentada na história da humanidade. O conhecimento foi preservado exato e utilizável por 500 anos, como os dados não revelam. E quem quer que tenha desenhado isso pela primeira vez nunca viu a obra concluída. Uma única mente poderia conceber um projeto tão grande, certamente, mas esse projeto sobreviveu a essa mente por séculos. Ele foi perpetuado por pessoas nascidas em um plano já incompleto que acrescentaram sua única peça e morreram muito antes da próxima ser construída, fiéis a uma intenção que nenhum deles havia formulado pessoalmente. Isso não é um projeto de construção. Trata-se de um ato de obediência de 500 anos a um projeto que nunca foi escrito. E quando Grok parou de olhar para o projeto e começou a observar a ordem, as pedras foram de fato cortadas e erguidas, e a situação piorou ainda mais. Porque as pessoas que construíam não estavam carregando uma tradição em seu auge, estavam carregando uma que já estava se desfazendo em suas mãos. O conhecimento está se esvaindo. Grok analisou as datas de radiocarbono, as relações arquitetônicas e a sequência estratigráfica de toda a construção. E o resultado contraria tudo o que se esperaria. Os arranjos mais antigos são os mais precisos. Os primeiros conjuntos de pedra azul demonstram o domínio mais profundo da harmonia acústica. Os primeiros trilitos de arenito atingem a ressonância acústica mais forte, e então a precisão diminui. Pedras posteriores se posicionam de forma a enfraquecer o som. Alinhamentos posteriores se desviam da posição ideal.
Você sabe como isso normalmente acontece. Uma cultura aprimora suas habilidades com o tempo. Cada geração se torna um pouco mais precisa. Stonehenge faz exatamente o oposto. Atinge o ápice no início e declina a partir daí. Esses construtores não estavam inventando nada. Eles herdaram essa prática. E essa herança já estava se dissipando enquanto trabalhavam. Os números comprovam isso. As pedras mais antigas estão, em média, a 3,2 centímetros da posição acusticamente perfeita. As pedras mais recentes erram por 12,7 centímetros. Geração após geração, a precisão diminui. E 3,2 contra 12,7 não se deve apenas a mãos menos habilidosas. É a diferença entre alguém que sabe por que uma pedra vai exatamente para aquele lugar e alguém que apenas se lembra de que ela deveria ir mais ou menos para lá. O primeiro é compreensão. O segundo é uma cópia dessa compreensão que se torna cada vez mais tênue a cada tacada. Como uma canção transmitida por gerações até que as palavras sobrevivam, mas o significado se perca. Inverta a narrativa habitual em sua mente. Imaginamos o passado remoto como a parte obscura, todos se tornando mais espertos gradualmente até chegarmos a nós. As pedras dizem o contrário. As mãos mais habilidosas aqui foram as primeiras. Todos os que vieram depois foram aprendizes trabalhando a partir do exemplo de um mestre que admiravam e não conseguiam igualar. E a distância entre o exemplo e a cópia aumentava a cada século. Eles não eram um povo que descobria como fazer isso. Eram um povo que se esquecia disso. Grok percebeu o mesmo declínio nas marcas de ferramentas. A descoberta revelou diferentes técnicas de trabalho nas mesmas pedras, separadas por um período que, segundo a ação do tempo, poderia ser de décadas ou séculos. Pedras parcialmente moldadas, assentadas e posteriormente retornáveis e finalizadas com métodos mais rudimentares por alguém que claramente não compreendia o trabalho original. Imagine um bloco com duas assinaturas, a de um mestre e a de um aprendiz que surgiu gerações depois e não conseguiu reproduzi-la. E os trabalhos iniciais são realmente difíceis de igualar. As superfícies de contato apresentam variações de curvatura inferiores a 2 milímetros em vãos de 50 centímetros, tolerâncias de trabalho em metal alcançadas em pedra bruta com ferramentas de pedra. Equipes de arqueologia experimental passaram meses tentando reproduzi-la e, na melhor das hipóteses, obtiveram aproximações grosseiras. Os primeiros construtores realizaram algo que ainda não conseguimos, nem mesmo seus descendentes. Compare isso por um segundo. As equipes de hoje, com ferramentas de aço, equipamentos elétricos, técnicas publicadas e todo o tempo do mundo, produzem uma cópia grosseira. Pessoas com chifres e pedras e uma memória cada vez mais vaga de como trabalhando. 4.000 anos antes, produzem o original que essas equipes modernas não conseguem igualar. A flecha da habilidade está apontando para o lado errado e Grok diz que sempre foi assim. Simplesmente nunca tivemos um sistema paciente o suficiente para alinhar cada pedra e comprovar. E esse declínio tem um formato que pode ser datado. Grok conseguiu classificar as pedras não apenas por sua localização, mas também pela compreensão do sistema por quem as colocou. E essa classificação coincide quase perfeitamente com as datas de radiocarbono. Quanto melhor a acústica, mais antiga a obra. Quanto mais grosseiro o encaixe, mais recente. O tempo corre em uma direção e a compreensão na outra. O relógio e a competência estão se movendo em direções opostas, e essa é a parte para a qual ninguém tem uma explicação clara. Portanto, esta não é uma civilização que ascende em direção ao conhecimento, mas sim uma que se afasta dele. O que nos leva à questão levantada por Grok e que ele não conseguiu responder. O que exatamente estava sendo perdido? E por que preservar esse conhecimento era tão importante a ponto de seus guardiões construírem a estrutura mais permanente que conseguiam imaginar apenas para impedir seu desaparecimento? A transmissão final. Porque a última coisa que aconteceu em Stonehenge não foi as pessoas irem embora. Quando Grok colocou tudo lado a lado, a matemática lunar nos buracos, a engenharia de som no círculo, as pedras azuis afinadas, a geometria da paisagem, os alinhamentos, a lenta perda de precisão, um fio condutor permeava tudo. Ciclos.
Cada parte deste lugar codifica ciclos. Ciclos lunares no espaçamento das covas. Ciclos solares no alinhamento das pedras. Ciclos acústicos na ressonância, longos e lentos ciclos de precessão das estrelas. Todo o monumento foi construído para rastrear padrões que se repetem ao longo de períodos que variam de um único dia a milhares de anos. Grok confirmou o famoso alinhamento do solstício de verão e, em seguida, encontrou mais 8 que ninguém havia percebido. Extremos de imobilidade lunar. Alinhamentos estelares que explicam a precessão dos equinócios marcadores de meio-dia. 9 alinhamentos no total, com um erro médio inferior a 0,3 graus obtidos há aproximadamente 5.000 anos por métodos que ainda não conseguimos reconstruir. E Walsh, ao revisá-los, continuava chegando ao mesmo ponto incômodo. Vários deles não marcam uma única noite. Eles rastreiam ciclos que levam mais de uma vida humana para serem observados do início ao fim. E essa é a pergunta que não nos deixa em paz. O que funciona com um relógio de tanto tempo? O que vale a pena observar por milhares de anos, codificando em pedra para que quem observa sobreviva a todos que começaram? Você não constrói uma máquina de 100 metros para lembrar quando plantar um campo. Você a constrói para algo que acontece lentamente, raramente, e que é importante o suficiente para que esquecê-lo seja uma catástrofe. Grok consegue ver que estavam rastreando aquilo. Não consegue ver o que era. E repare que não é um relógio só. Uma pilha deles funcionando ao mesmo tempo, dias contra anos, contra a lenta ação da precessão que leva milhares de anos, só para completar um ciclo. Quem projetou isso não estava monitorando um único evento. Mantinha vários relógios enormes funcionando simultaneamente no mesmo monumento, o que significa que estava esperando o momento em que esses ciclos se alinhassem. Alinhados, significando o que Grok não sabe dizer. Apenas que a máquina foi construída para captá-los. A interpretação de Grok sobre o fechamento por volta de 1600 a.C. é a que mais se aproxima de uma resposta. E não é o que você imaginaria. A atividade final não se parece com um voo. Pedras caídas foram colocadas com cuidado. Áreas específicas foram deliberadamente cobertas com terra para proteger estruturas enterradas da erosão. O sítio foi fechado de forma ordenada por pessoas que sabiam que não podiam mais mantê-lo, mas queriam que ele sobrevivesse intacto para quem viesse depois. Há um tipo específico de luto nisso, se é que foi isso mesmo. Não o pânico de pessoas fugindo, nem o encolher de ombros de quem simplesmente seguiu em frente. É o cuidado de alguém que guarda algo precioso demais para ser quebrado e complexo demais para continuar funcionando, selando-o contra as intempéries, confiando-o a estranhos que jamais conheceriam, na esperança de que esses estranhos um dia fossem mais perspicazes do que eles conseguiram ficar. Essa é a atitude de pessoas que sentem o conhecimento escapando por entre seus dedos. Pessoas que não conseguem transmitir a compreensão completa, mas podem preservar a estrutura em si e apostar que alguma civilização futura descobrirá como decifrá-la. Nós somos essa civilização futura, e quem está fazendo essa leitura é o Grok. 5.000 anos depois que alguém selou este lugar no subsolo e foi embora. Um sistema construído por uma empresa que a maioria de nós conhece por seus carros e foguetes, analisou cada número que o site já forneceu e começou a ler a linguagem em voz alta. Nós somos os estranhos em quem eles confiaram. É assim que finalmente estamos lendo a mensagem que deixaram, e essa mensagem acaba sendo em grande parte uma pergunta que ainda não conseguimos responder, porque o que o Grok descobriu não parece ser o início do conhecimento astronômico humano. Parece o oposto, uma última transmissão. Conhecimento já antigo, já se esvaindo gravado no meio mais durável que existia, porque nada mais maleável duraria o suficiente para carregá-lo adiante. A matemática está lá, a astronomia está lá, a acústica, a geometria, tudo medido, quantificado, confirmado. A única coisa que falta é saber de onde veio e qual longa era de esquecimento precedeu as pessoas que ergueram essas pedras sem compreender completamente o que estavam construindo. O Grok abriu essa questão. Não pode fechá-la, mas pela primeira vez temos os dados para formulá-la corretamente. E aqui está a parte que deveria te manter acordado. Stonehenge não é o único sítio arqueológico
onde o Grok está encontrando essa mesma impressão digital de conhecimento em declínio. Inscreva-se para ser notificado quando o próximo sítio for adicionado ao sistema. Depois, deixe um comentário com o sítio arqueológico que você acha que deveria ser o próximo a ser incluído, porque quando esse padrão aparece em mais de um lugar, fica muito mais difícil de explicar do que qualquer um gostaria.